Para conversar sobre esses dois assuntos que o Barão trouxe para nós estamos em contato com o professor Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM, um grande especialista nos assuntos internacionais. Vou começar perguntando para o senhor sobre esse plano que foi acordado entre Israel e o Hamas. Uma imagem impressionante hoje que eu assisti mais cedo no Band News TV, de moradores de Gaza voltando para casa. Uma multidão caminhando no meio daquelas ruínas, do que sobrou. Aliás, é uma imagem simbólica, né, professor Trevisan? Não sei se o senhor acompanhou e teve a mesma impressão que eu, porque é um litoral dos mais belos do mundo. As ondas quebrando ali nas areias e do outro lado só tristeza, destruição e uma faixa, como se fosse uma estrada, uma procissão. Pessoas caminhando no mesmo sentido. É sintomático, mais uma vez, acompanhar o que está acontecendo lá em Gaza. E tenho certeza que o que todos querem ouvir do senhor é o seguinte: há esperança depois desse plano para essas pessoas tão prejudicadas nesse conflito? Bom dia, professor Trevisan. Bom dia, Pedro. Bom dia, Thaís. Bom dia a todos que nos escutam. Eu endosso palavra por palavra do que você disse. De alguma forma, a palavra central que nós temos que ter é esperança, Pedro. Né? Essa imagem que eu também vi cedo, isso, né? Você foi feliz na expressão, né? A onda do mar aberto, né? Significando vida nova, significando outro mundo, e a destruição e aquela quase uma imagem bíblica, não é? Desses seres humanos caminhando de volta para um lugar que é deles há milênio. Né? Então, é de alguma forma muito importante lembrar isso. Por outro lado, Pedro, né? A palavra experiência, ela vem sempre, desculpa, a palavra esperança, ela vem sempre acompanhada da palavra experiência. Né? Ainda não vimos um filme como esse. Né? Nós estamos tendo coisas novas sobre esse processo e eu acho que isso é significativo. Né? São apenas 200 soldados, nada mais que isso, dos Estados Unidos, mas são soldados americanos. Né? É a maior potência do mundo, é a maior potência militar do mundo, o maior orçamento do mundo, 5 vezes o orçamento da China, que é o seguinte. Então, eles têm força para fazer alguma coisa. Né? Não é um número, né? É o que eles representam. Né? Então, o Barão está certíssimo de dizer, olha, presta atenção nisso. Né? Tá, tem uma sensação. O que isso significa? Né? Eu tenho certeza, Pedro, de que a diferença entre o clima que nós estamos vivendo agora e o clima vivido em janeiro e março, que foi a outra tentativa do ano passado, que deu em nada, né? Lembra, a guerra voltou, 40 mil mortos mais, tinha 20 mil naquela época, hoje tem mais de 60 mil. Então, quando você olha para isso, bom, o que mudou? Né? As soluções militares, as soluções no campo militar estão dadas. Israel domina 80% de Gaza, imbatível, isso é indiscutível. Né? Outra solução, a solução política, está aberta. Pedro, eu tenho uma sensação que isso é que mudou. Mudou o quadro político no Hamas, mudou o quadro político em Israel. O quadro político no Hamas mudou porque o Hamas está recebendo a confirmação daquelas promessas que ele teve antes. Alguém vai apoiar, e alguém que pode apoiar. Eu chamo a atenção que o Hamas mudou, não foi de graça. A liderança militar do Hamas desapareceu, Israel matou todos. A liderança política estava em Doha, Israel pretendeu um ataque em Doha. Todos nós lembramos, 3 semanas atrás. Foi o único ataque de Israel que falhou. Quem avisou a líder, o grupo político do Hamas? Sai daí porque vai pegar fogo. Alguém avisou. Esse é o ponto. Esse alguém que avisou, o Hamas está prestando atenção. O Hamas diz, bom, atuou.
esse alguém que avisou pode ter sido Doha mesmo, pode ter sido o Qatar, pode ter sido o Shin Bet, o serviço militar israelense de inteligência, que não queria o ataque, pode ter sido os Estados Unidos. Não, ninguém sabe. O fato real é que avisaram, eles saíram e o Hamas ganhou uma confiança para que esse grupo político assuma a direção. Essa realidade é uma, tem a realidade de Israel. O quadro político em Israel mudou, Pedro. Netanyahu tem poder, mas a outra Israel começou a falar pesado. Quem é a outra Israel? Olha, o Lapid, Ar-Lapid, do centrista, o Benny Gantz, que é o conservador, eles se juntaram, coisa que os dois querem ser primeiro-ministro. E junto com o Shas, que é o partido religioso, não é o ultra-ortodoxo, mas é um partido religioso. Os dois dizendo, esse plano vale, esse plano tem algum sentido. Não há dúvida nenhuma, Pedro, que nós temos nesse contexto uma mudança. E aí vem essa imagem que vocês estão mostrando, que não adianta a gente negar, é bonita, porque ela representa alguma esperança. Professor Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM, por que a Academia Sueca, na opinião do senhor, escolheu uma mulher venezuelana, Maria Corina Machado, para o Prêmio Nobel da Paz desse ano? Bom, primeira coisa para ter algum equilíbrio, né? A Folha de hoje mostrou que de 100, só 10 eram mulheres, né? Espera aí, né? Se a gente olhar para os mortos nas guerras, são sempre mais as mulheres e as crianças, porque sobra para elas proteger o futuro. São elas que protegem as crianças, e aí morrem junto. Dos 60 mil que morreram, mais de 45 mil, quase 50 mil é mulheres, mulher e criança, em Gaza. E não é a única guerra, se for no Sudão é a mesma coisa, a Segunda Guerra é a mesma coisa. Então, a academia olhou para isso aí e disse, Maria Corina aí, né? No contexto venezuelano, Maria Corina tem sentido. A gente não pode esquecer a eleição fraudada, a gente não pode esquecer que, de certa forma, o candidato que ela foi impedida de participar, ela tinha 90% do apoio para participar, teve que escolher um embaixador, o Edmundo Gonçalves, todo mundo lembra da história, né? Qual é o fato concreto com a Maria Corina? Ela representa, de alguma forma, uma alternativa para o regime. É boa, é melhor, é a ideal. Né? Atrás da Maria Corina tem interesses com petróleo. Tá bom, a gente, né, não dá para ver tudo cor-de-rosa, tem um problema aí. Né? Mas, de alguma forma, representa um aceno ao respeito aos direitos humanos, um aceno à democracia, que é a função da Academia Norueguesa, exatamente essa função do Prêmio Nobel. Era isso que o inventor da dinamite queria, né? Que de alguma forma se respeitasse a lógica da democracia, a lógica do respeito aos direitos humanos. Maria Corina recebeu em outubro o prêmio mais importante da União Europeia para direitos humanos. Não pôde ir receber porque ela praticamente há uma certeza de que ela está abrigada na embaixada americana. É possível, porque as forças do regime são difíceis. Isso vai provocar mais tensão na Venezuela? Com certeza, vai sim. Né? Mas, de alguma forma, é esse o fato. Tem um outro por maior, não é por menor, não, viu, Thaís? Tem um outro por maior. A pressão americana foi fortíssima, né, para que se desse o prêmio a Trump. Eles foram hábeis, né? Quem indicou Maria Corina foi Marco Rubio. Eles olharam para a pressão americana e disseram, vocês deviam ter pensado melhor, eu estou atendendo vocês. Curioso, né? A academia, de vez em quando, acerta no seu jeito político de conseguir premiar aquilo que precisa ser premiado. Curioso mesmo. Deixa eu agradecer ao professor Leonardo Trevisan, sempre conosco aqui, professor de Relações Internacionais da ESPM. Obrigada, professor. Até a próxima. Thaís, eu que agradeço a gentileza do convite de vocês. Pedro, bom dia a vocês, bom dia a todos que nos ouviram. Bom dia e boa aula, que o professor sai do ar aqui para entrar na sala de aula para ensinar para os alunos aí um pouco mais sobre as relações internacionais na SPM. O senhor dá aula para quem agora? Conta aí para
para quem está nos acompanhando. Agora tem uma turma me esperando, e é uma turma que eu gosto muito, porque é uma turma de primeiro semestre. Né? Ixi. Eu não brigo não de dar aula para primeiro semestre, eu gosto de dar aula para primeiro semestre. Eles pensam que sou eu que estou dando aula. Bobagem. Quem está dando aula para mim são eles. Eu é que aprendo o que a juventude, o que a molecada está pensando nesse momento. Eu vou para lá agora. Tem mais 10 minutinhos para chegar lá. Vai Boa lá, aula, então. professor. Vocês, amigos. Tchau, professor. Obrigado.